Bom dia para você que nos acompanha pelo site do SBT, do UOL e da Folha de São Paulo. A gente começa hoje a rodada de sabatinas, entrevistas com os candidatos à presidência da República. E o nosso convidado de hoje é o candidato do PDT, Ciro Gomes. Bom dia, Ciro. Bom dia, Débora. Bom dia, Fernando. Bom dia, Irineu. Bom dia a todos os brasileiros que estão nos ouvindo. E para participar dessa entrevista de hoje, nós temos aqui os jornalistas Fernando Canzian, da Folha de São Paulo, e Irineu Machado, gerente de notícias do UOL. Bom, candidato, uma das suas grandes promessas é tirar 63 milhões de pessoas do SPC. Em termos práticos, o senhor fala em renegociação de dívida. Bancos públicos vão assumir isso? Sim, nós no Brasil temos uma dívida média de R$ 4.200. Com os descontos que já se estão anotando nos leilões, nos feirões do Serasa e do SPC, essa dívida cai para R$ 1.200 em média. E a grande questão é que quando o Serasa ou o SPC fazem esse desconto, as pessoas têm que pagar essa diferença de R$ 1.200 à vista. E as pessoas que são boas pagadoras, o brasileiro é honesto, o trabalhador brasileiro tem como grande patrimônio o seu nome. Eles não estão assim nessa extensa realidade porque quiseram. É a consequência de uma avassaladora crise econômica que destruiu os empregos, empurrou 32 milhões de brasileiros para a informalidade. De maneira que é preciso resolver isso, porque isso é um problema de natureza macroeconômica. E eu só descobri esse número quando eu estava estudando os motores de ativação do desenvolvimento econômico brasileiro, e se sabe, quem estuda, que um dos motores mais importantes na tradição brasileira, isso não é nem mais sadio, é o consumo das famílias. Então, estudando isso, nós vamos oferecer, via Banco do Brasil e Caixa Econômica, o financiamento, ou seja, o refinanciamento desse saldo de R$ 1.200. Isso já embute, nos 36 meses, até 36 meses, um juro de 10% a 12% para remunerar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. E o que é bom para o brasileiro é que esse juro cai de 500%, com os descontos, para 10%. E isso permite que a prestação fique em R$ 40. Agora, candidato, nessa estrutura que o senhor está pensando, não há o risco de o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que são bancos públicos, acabarem assumindo essa dívida dos... quer dizer, eles vão dar o crédito para que seja refinanciada a dívida, ou seja, eles vão assumir um risco dando esse crédito. O devedor ele vai acabar se livrando de uma dívida com o Itaú, com o Bradesco, por exemplo, e vai acabar tendo uma dívida com o Banco do Brasil. E todos nós, contribuintes no Brasil, poderemos ter que arcar com essa dívida se o contribuinte não pagar. Claro que eu não faria isso com esse buraco. Né? O que eu estou oferecendo é botar o governo, a força do governo brasileiro, para negociar um desconto até maior do que os 80%. Eu estou fazendo um cálculo naquilo que já existe, sem o governo ajudar. Portanto, é provável que eu consiga um desconto ainda maior. E quando o cidadão refinanciar, ele já tira o nome dele do SPC imediatamente. E como é que eu vou minimizar os riscos da inadimplência aqui? Isso é no ambiente de um programa de geração de emprego e renda e de ativação da economia. Mas eu vou usar uma prática que eu já ajudei a montar no Banco do Nordeste e que funciona há mais de 10 anos com grande êxito, que é o aval solidário. As garantias, você sabe, você pode oferecer uma casa em garantia, mas o pobre e a classe média não tem mais nem sequer isso disponível para fazer. E o aval é uma das condições. Então, você lá, como é que a gente funciona? A gente junta 5 a 10 cidadãos, que são amigos, que se entendem, e um avaliza o outro. Não é que ele vai pagar pelo outro. Todos assumiram uma prestação de R$ 40 por mês, que se supõe que é o mais razoável que todo mundo pode fazer, e se um falhar num mês, no outro mês não precisa falhar, os outros 5, ou os outros 4, ou os outros 9 pagam aqueles R$ 40, o que divide aí dá quase R$ 2 para cada um. No Crédito Amigo do Banco do Nordeste, que eu estou dando como exemplo prático, que nós já fizemos, a inadimplência é menos de 1,5% dos débitos. Portanto, é um projetinho muito bem feito e as pessoas da elite brasileira querem que a gente não dê ao povo sequer esperança. Mas mesmo assim o senhor reconhece que o não pagamento, a inadimplência que hoje está, o risco é do banco privado, vai acabar no banco público. Não, o senhor tem uma estrutura para que isso seja minimizado, mas o senhor está transferindo uma dívida de um banco privado para um banco público. Sim, evidentemente o que eu quero fazer é restaurar a condição de consumo da família brasileira, sem o que não se falará em emprego a sério. E veja, quem chamou a atenção para essa proposta, me surpreendeu inclusive, foram os meus adversários, que são demofóbicos, eles têm horror a povo. Eles nunca disseram nada quando o Brasil dispensou 370 bilhões de reais de rico, no chamado refis. O que é o refis? O refis é exatamente isso, refinanciamento das dívidas, só que aqui não é empréstimo.
Eles dispensam o dinheiro que não foi pago aos cofres públicos, dos tributos, dos encargos previdenciários, para os ricos. E ninguém diz nada. O Alckmin apoiou, o Bolsonaro apoiou, o Meirelles apoiou. Agora, basta a gente propor uma coisa que é séria, que tem precedentes internacionais, que é estudada e que é... Isso aqui, volto a dizer, não é porque eu sou bonzinho não, Fernando. Se você quiser imaginar, propor ao povo brasileiro retomar o desenvolvimento, você tem que restaurar a condição de financiamento empresarial, que também está estruturada e tem uma proposta, ninguém quer ouvir falar, né? Eu tenho uma proposta de redesenho do investimento público, que também está estrangulado, e eu quero detalhar isso se eu tiver oportunidade, e o outro motor é restaurar o consumo das famílias. Se a gente não fizer isso, não há como prometer emprego, e nem muito menos retomada do desenvolvimento econômico. Candidato, nas diretrizes do seu programa de governo, falando aí em inadimplência, esse documento cita a criação de um imposto sobre valor agregado, unificando vários tributos que atualmente existem, e a recriação do imposto de renda sobre lucros e dividendos. A palavra imposto aparece 7 vezes. No seu governo, o brasileiro vai pagar mais imposto? O pobre e a classe média, no meu governo, se eu puder viabilizar as ideias de um projeto nacional de desenvolvimento, que é bem concatenado, vai pagar menos imposto. Agora, os ricos, aquele 1%, não é, que no Brasil tem mais de 50% de toda a riqueza, vão pagar mais. Por quê? Porque é assim que se faz nas melhores práticas internacionais. Só o Brasil e a Estônia, Irineu, um pequeníssimo país do leste da Europa, não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Não há razão para a gente não cobrar. Um grande banco no Brasil, dos 3 maiores bancos que monopolizam praticamente todo o sistema financeiro, acabou de pagar 4 famílias, 9 bilhões com B de bola de reais de dividendos, não pagaram um centavo de imposto. Enquanto isso, uma pessoa que ganha R$ 2.049 paga 15% de imposto. E o pobre, que nem sequer tem direito de adquirir a cidadania de contribuinte, paga 40% de imposto quando faz uma ligação no telefone ou quando liga a energia para assistir a gente na TV. Candidato, o senhor propõe obrigar... Só um minuto. O imposto sobre heranças no Rio de Janeiro, vamos dizer, o Rio de Janeiro, de tanto eu brigar, passou para 8%. Mas Minas Gerais quebrada, Rio Grande do Sul quebrada, é 4%. Nos Estados Unidos, as melhores práticas internacionais é 29%. Eu quero fazer uma coisa moderada, só vão pagar esse imposto mais pesado as heranças acima de R$ 2 milhões. E por que eu falo isso antes da eleição, correndo o risco das incompreensões? É porque eu quero dizer ao povo brasileiro de onde virá o dinheiro para eu botar metade dos alunos que hoje têm de 11 a 19 anos em escola técnica de tempo integral, profissionalizante, com estágio remunerado pelo governo. Parece outra promessa mirabolante, já é realidade para 1 de cada 3 escolas do Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil. E se o Ceará pode, o Brasil pode muito mais. Candidato, nessa questão hoje estou impossível. De competitividade, nessa questão de competitividade dos bancos, né, essa questão de quebrar monopólio, o senhor propõe obrigar a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil a diminuir o spread bancário. A ex-presidente Dilma tentou fazer isso, imaginando que os bancos privados iriam segui-los. Não foi o que aconteceu. Por que no seu caso vai ser diferente? Desculpa, a presidenta Dilma não é uma referência boa para ninguém. É só ali que começou a tragédia brasileira. Mas essa ideia ela tentou colocar em prática. Não é verdade. A questão básica é a seguinte: o Brasil tem que fazer o cálculo do juro com custo de captação, custos operacionais e uma lucratividade razoável, de novo, em linha com as melhores práticas internacionais. Hoje, Débora, a taxa Selic é a menor, do ponto de vista nominal, dos últimos 25 anos, 6,5%. E números oficiais da FEBRABAN mostram o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Santander, o Itaú e o Bradesco cobrando na ponta do juro livre 41%. A questão prática é o seguinte: nenhuma atividade econômica real, nem agrícola, nem pecuária, nem industrial, nem comercial, remunera 41%. Portanto, está errado. Eu sei concreta e comovidamente que dá para fazer uma mudança. Não é suficiente. Os bancos privados vão atrás? Os bancos privados irão atrás, mas disso não resta a menor dúvida, porque não é só essa providência que eu vou fazer. Eu vou regulamentar as fintech. Isso é um nome em inglês, porque a gente sequer deixou o povo brasileiro saber o nome em português, que não existe ainda, que são bancos digitais, que têm custos baratíssimos de operação e que a banca, o baronato financeiro, não deixa o Banco Central regulamentar. Eu vou expandir pesadamente, especialmente no sul do Brasil, onde já há uma boa tradição, o estímulo às cooperativas de crédito. E o BNDES também vai voltar a financiar o investimento em infraestrutura e os investimentos em bens de capital no Brasil, que eles também destruíram.
para entregar isso ao monopólio de 5 bancos. Sabe quantos bancos competem pelo cliente nos Estados Unidos? Estou falando dos Estados Unidos, que é o capitalismo. 5 mil. No Brasil, 5 bancos, nós irresponsavelmente, ao longo dos últimos 15 anos, permitimos que concentrasse 85% de todas as operações financeiras. Aí um comerciante nos Estados Unidos desconta uma duplicata a 1,75% ao ano e um comerciante brasileiro desconta uma duplicata a 1,75% ao mês. Isso não é razoável. Candidato, tem a União dos Caminhoneiros do Brasil ameaçou aí durante o final de semana que pode retomar uma paralisação dos caminhoneiros a partir do dia 7 de setembro, em função do aumento de 13% no preço do diesel, produto da valorização abrupta aí do dólar, né, que os preços são indexados na moeda estrangeira. Como é que o senhor reagiria, se fosse presidente da República, a uma crise como a que a gente viu algumas semanas atrás e agora essa nova ameaça? Bom, agora ainda dá tempo de fazer o que já não foi feito lá atrás. Em nenhuma hipótese você pode tratar um assunto desse com mentira, com enganação. E isso é o que o senhor Michel Temer e seu governo desastrado fez com os caminhoneiros. Prometeram tabelar frete, que é uma excrescência, prometeram congelar, subsidiando com dinheiro público, que não existe, porque eles quebraram o país, o preço do diesel, e depois que desarmaram a coisa que já fez já causou um violento prejuízo à sociedade brasileira e à nossa economia, eles mentiram e aumentaram 13% com esse pretexto. Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro, a política de preço da Petrobras, e isso é o que está em debate nessa eleição. Não é a zanga que o Bolsonaro verbaliza com essa truculência dele. A questão é o seguinte, qual é a política de preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha? No mundo inteiro, o petróleo é 80% estatal, 20% cartel internacional. Por que 80% estatal? Porque o petróleo é um preço que mexe com todos os outros preços, da comida ao remédio, da roupa ao meio de diagnóstico médico. Então, 80% do petróleo do mundo é controlado pelos estados para tentar minimizar esses ciclos que o petróleo vai de $30 ao barril a $110 em um ano. E o Brasil, com Getúlio Vargas, fez isso. E nós apostamos e acertamos em cheio. Nós já somos a terceira reserva de petróleo oficializada, reconhecida no mundo, do planeta Terra. E podemos virar a primeira, porque a Petrobras todo dia descobre mais petróleo no pré-sal, etc, etc. Como é que nós devemos cobrar esse petróleo? Pelo preço especulativo internacional ou pelo custo de produção aqui? O verdadeiro sentido de existir da Petrobras é propor ao povo brasileiro, é oferecer ao povo brasileiro as vantagens de nós termos uma companhia estatal com alta excelência tecnológica, com alta capacidade de refino, inclusive. Portanto, remover esse preço estúpido. A diferença é simples, Fernando. O petróleo brasileiro, com todas as ineficiências tributárias, custa $33 o barril na ponta. Eles estão cobrando $85, que é o preço da especulação internacional. Para onde é que vai essa montanha de dinheiro? Para o acionista minoritário, que no Brasil são quem? Os bancos. De novo, primeira providência, a outra é a autoridade. Ninguém pode, atenção caminhoneiros, se não quiserem votar em mim, está na hora de decidir. Comigo eu me antecipo, me comprometo com uma política de preço séria, compreendo o problema de um país que deixou que 70% de suas cargas fossem transportadas, mas ninguém no meu governo vai fechar a estrada para impedir pessoas doentes de transitar, para impedir galinha de chegar viva. Como? Vai mandar a polícia desocupar? Vai antes o sistema de informação, e nós vamos chamar, porque 70% dos 70% não são caminhoneiros, são empresários que usam a linguagem da greve, a linguagem para fazer lockout. E esses aí a gente vai buscar lá no escritório de ar-condicionado deles. Buscar como? Vai buscar com a Polícia Federal. Vai mandar prender. Se for necessário, evidentemente. Você acha que eu não vou mandar prender quem prejudicar o povo brasileiro? Vai ser preso, não tem conversa dentro da lei. É em flagrante. Só para entender. Lockout é crime no Brasil. Só para entender, não é porque eu sou danado, não. Eu sou professor de direito. Lockout, ou seja, greve de empresário para prejudicar a coletividade, é crime como tal definido em lei. Usando o trabalhador. Exatamente. Só para entender, o que o senhor está prometendo... Agora, eu, presidente, não tem conversa. Quem transgredir a lei vai preso. Eu não sou dessa esquerdinha boboca, não, que fica alisando bandido. Precisa da justiça, né? Para mandar prender também. Não, o flagrante não. O flagrante, depois você registra na justiça. A Polícia Federal vai lá e faz o flagrante e entrega para a justiça. Condenar ou não. Só para entender e deixar claro. Então, se o preço do petróleo internacionalmente subir e isso prejudicar o preço do frete do caminhoneiro no Brasil, o senhor vai manter um preço do diesel no Brasil incompatível com o preço internacional. Claramente. O preço do petróleo. O preço no Brasil. Não vou subsidiar, isso é mentira. Subsídio é quando você bota dinheiro público para fazer um preço artificial.
Eu não vou fazer isso, eu vou garantir que a Petrobras vai cobrar todos os seus custos de produção, vai remunerar o seu imobilizado, vai remunerar o investimento e vai ter um lucro em linha com as melhores práticas internacionais, que eu vou insistir nisso. E ela, em relação às companhias internacionais, ela vai ter uma receita menor, é isso? Sim, porém ela tem uma receita estável, porque deriva do fato dela ser monopolista, protegida pelo coletivo Isso nacional não pode brasileiro. atrapalhar no longo prazo a competitividade da Petrobras vis-à-vis as petroleiras Em absoluto internacionais? não. Porque vai ter em uma receita absoluto menor. não, porque se ela cobrar custo mais remuneração de imobilizado, ela será sempre uma empresa lucrativa. Evidentemente, o que é que ela vai acontecer? Em vez da Shell ter um lucro exorbitante quando o petróleo sobe e um prejuízo exorbitante quando o petróleo cai, ela, por ser estatal brasileira, vai ter lucro para sempre, só que moderado. Candidato, falando ainda no bolso dos brasileiros, eu queria saber duas coisas. Primeiro, se o senhor pretende mudar a forma de cálculo da correção do salário mínimo e se o senhor pretende fazer algum tipo de mudança no Bolsa Família. Com a reestruturação fiscal brasileira, eu quero retomar uma política de valorização do poder de compra real do salário mínimo. Porque esta política revelou-se a única política consequente no curto prazo para diminuir a mais brutal desigualdade de distribuição de renda do mundo. O brasileiro precisa saber, só para a gente saber que isso também está em debate agora. 5 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, não é 5 mil. Tem hoje renda equivalente tem fortuna equivalente hoje à renda de 100 milhões de brasileiros. Como é que a gente muda isso? A gente muda isso tributando o rico em cima e transferindo renda para baixo, e a melhor política é o salário mínimo. Mas hoje o salário mínimo está travado porque ele é uma espécie de indexador para benefício de prestação continuada, para aposentadorias, para etc, etc, etc. E ainda é multiplicador de salário para outras categorias que conseguiram legislações específicas. É preciso destravar isso no ambiente de um saneamento das contas públicas, cujos detalhes também estão oferecidos à crítica do povo brasileiro, e aí eu pretendo retomar, sim, um esforço de galopar, em termos reais, prudentes, sérios, o valor de compra do salário mínimo. Bolsa Família. Mas como? Hein? Como? Como assim? Como fazer? Assim, o senhor pretende mudar essa fórmula de cálculo que hoje leva em Não tem consideração sentido inflação indexar o salário e PIB? mínimo. Não tem sentido. Eu fiquei contra quando a Dilma fez isso, interrompendo uma das grandes vantagens do governo Lula. A poder de compra, quando o Lula tomou posse, o salário mínimo equivalia a 76 dólares. Eu dizia na campanha de 2002 que pretendia levantar o poder de compra do salário mínimo a 100 dólares, o Serra me chamou de mentiroso. Quando o Lula entregou para a Dilma, o salário mínimo a poder de compra estava em 320 dólares. E o Brasil só ganhou com isso. Nós não perdemos nada com isso, porque o capitalista brasileiro precisa aprender que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. Nós temos um tipo de capitalismo que destrói a renda dos trabalhadores com essas rendas selvagens de terceirização, de reforma trabalhista selvagem e de contenção do salário mínimo, de destruição de direitos trabalhistas, e depois não sabe por que 220 mil lojas fecharam no Brasil do desmantelo do governo Dilma para cá. Por que 13 mil indústrias fecharam no Brasil do desmantelo do governo Dilma para cá? Só 4 mil delas em São Paulo. 4 mil indústrias fecharam em São Paulo. Por quê? Porque não tem consumo, não tem demanda. Se você não tem consumo, não tem demanda, ninguém vende, ninguém produz, não tem emprego, nem tem renda pública para financiar a saúde, nem segurança, nem coisa nenhuma. E o Bolsa Família? Bolsa Família é um programa de segurança alimentar. Não se pode alimentar a ilusão de que isso faz uma nação ir para frente. Né? O que faz uma nação ir para frente é o trabalho decente, bem remunerado. Isso é o que faz uma nação prosperar, superar os seus desafios, etc. Porém, é fato que há no Brasil hoje 40 milhões de pessoas que, tendo Bolsa Família, comem. Não tendo Bolsa Família, passam fome. E isso eu quero levantar a voz aqui, porque estes canalhas neoliberais do Brasil não compreendem isso e ficam insultando a miséria, a dignidade dessa gente. E é preciso que a gente levante a voz, porque nós não podemos aceitar isso. Quais canalhas? Os canalhas neoliberais Mas que quem? estão destruindo o Brasil. Quem? Governo Temer, O governo Temer é assim, o empresários? governo Temer é a cabeça da canalhocracia que dominou o Brasil. Mas há os seus candidatos, como diz o meu amigo Boulos, meu ilustre opositor, os 50 tons de Temer. Né? O Alckmin defende essa política. Ok, Né? candidato. O Bolsonaro votou pelo tabelamento dos gastos com educação, saúde pelos próximos 20 anos. O Bolsonaro votou, fica aí os bolsominions agressivos, pensando bobagem, como se estivesse em discussão pátria, família. O que está em discussão, meu irmão, é teu desemprego, não seja otário. Não é o que está em discussão é que eles vão entregar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para o capital estrangeiro. Mas só voltando, o senhor pretende fazer mudanças no Bolsa Família ou não?
Não, eu quero fortalecê-la, mas fortalecer especialmente, usando esse cadastro, essa capacidade de mobilização, eu quero agregar ao Bolsa Família um forte programa de requalificação profissional e fazer com que essas pessoas possam voluntariamente, pelo emprego sadio, que eu pretendo gerar com um conjunto de providências, dispensar o Bolsa Família para aqueles outros que mais precisarem. Candidato, ainda falando sobre programas de governo, o senhor propõe no seu documento de diretrizes de governo o Bolsa Ensino Médio. A gente vive uma situação fiscal, um rombo muito complicado no Brasil. Para você criar mais uma bolsa, você precisa de dinheiro. Quando o senhor gostaria de começar a implementar esse programa e com que dinheiro? Bom, os dinheiros estão todos previstos no meu programa de governo, mas eu vou dar os números grossos aqui. Primeiro, o Brasil pode, deve e eu proponho introduzir um tributo sobre lucros e dividendos. Na progressividade que eu estou imaginando, adaptado ao imposto de renda da pessoa jurídica, nós podemos arrecadar líquidos mais 70 bilhões de reais. Eu pretendo agravar a progressividade do tributo sobre heranças no Brasil, acima de 2 milhões de reais, fazer uma herança mais progressiva, para alcançar esse teto de bilionários no Brasil e dizer de onde vem o dinheiro para fazer as coisas que eu quero fazer. Isso aqui tem condições de arrecadar mais uns 30 bilhões de reais. E o Brasil tem hoje de dispensa de imposto do andar de cima, basicamente direcionada a multinacionais, que não estão investindo, que não estão empregando, que estão remetendo toda essa dispensa de impostos para o estrangeiro em lucros e dividendos. A Folha de São Paulo, o Fernando, podia fazer uma matéria. Como um país em debilidade estratégica grave, a remessa de lucros e dividendos está crescendo, com 30%, 40% de capacidade instalada ociosa. Tudo isso é fuga de capital, sem pagar um tributo sequer. Passando o pente fino, grosseiramente, eu já achei aí mais uns 50, 70 bilhões de reais. 70 mais 70, 140, mais 30, 170, sumiu o déficit primário. Claro que isso é tecnicamente simples de ser explicado, embora politicamente vai precisar de uma grande mobilização popular. Porque no dia seguinte o povo vai para casa e os lobbies, o baronato, os grupos de pressão cercam o Congresso Nacional e vai ficar toda essa onda de contra-imposto, etc., como se fosse, né, um imposto para cima do povo. Veja, o Ceará, Débora, é um dos estados mais pobres do Brasil. E eu não estou falando isso para dizer que o Ceará mudou e virou um paraíso, não. Mas hoje, 1 de cada 3 escolas do Ceará de nível médio são em tempo integral, profissionalizante e todos os estudantes têm um estágio remunerado pelo governo para acabar com a tragédia do jovem sair da escola sem preparo, não tendo experiência, o mercado não o absorve e o mercado não dando a ele a primeira experiência, como é que ele vai tê-la? Então nós lá no Ceará, desculpa, eu estou falando isso só para as pessoas terem um lugar onde checar uma proposta, porque se o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil, de cada 3 escolas, e está avançando, uma já é desse tipo, profissionalizante, tempo integral, com estágio nas empresas pago pelo governo, isso pode ser feito no Brasil. E o senhor promete essa implementação em quanto tempo? Isso vai depender do êxito que eu tiver nessa tarefa política de consertar a conta pública, mas eu começo fazendo. E vou achar o limite disso, na velocidade disso, dependendo do êxito que eu vou ter no desenho dessas reformas. Por exemplo, conversei, estava dizendo ao Fernando aqui em off, nós conversamos, a minha equipe, com o atual ministro da Fazenda, o atual presidente do Banco Central, já em cima do meu programa, e ele me deu uma esperança, porque eles me deram uma esperança perguntando se eles, topando propor, antes da minha posse, eventual, se for essa a vontade do povo brasileiro, como presidente, aquilo que eu estou propondo no meu programa, especialmente tributo sobre lucros e dividendos, se nós apoiaríamos. E eu disse a ele que sim, que nós apoiaríamos, porque o negócio é o Brasil. Eu tenho horror ao Temer, ao seu governo, porque considero o fundo do poço da indecência, do descompromisso popular, da entrega da riqueza nacional à cobiça estrangeira. Porém, mais importante do que minha desavença com ele é o Brasil. Candidato, hoje se a gente olha o orçamento brasileiro, a gente vê 2 grandes grupos aí capturando nacos cada vez maiores da receita disponível do governo, né? De um lado a gente tem aí, o senhor citou as isenções tributárias, né, que o Congresso vem aprovando. Hoje metade do Congresso é feito de ruralistas e empresários, ou seja, eles têm interesse em legislar por esses incentivos fiscais. E uma outra grande despesa do governo é funcionário público. Os funcionários públicos hoje no Brasil, eles são praticamente impossíveis de demitir. O senhor não tem um sistema de avaliação preciso para saber o desempenho desse pessoal. E um aposentado no setor público custa 13 vezes mais do que um aposentado na iniciativa privada. Qual é a sua proposta para
os incentivos fiscais que hoje irrigam aí muitos setores empresariais no Congresso e para os funcionários públicos? O senhor terá um sistema de avaliação, de demissões? Como é que o senhor vai controlar esse aumento do gasto com o funcionário público no Brasil? Como eu já disse, eu vou passar um pente fino, finíssimo, nos 354 bilhões por ano. Não sei se eu disse aqui, mas é 354 bilhões de reais por ano que nós estamos deixando de arrecadar e estamos entregando na mão de uma minoria. É evidente que nesse pacote a gente tem que ser cuidadoso, né? Não pode aceitar, por exemplo, a ameaça que o PSDB faz, eleição entra, sai, eleição entra, de destruir a Zona Franca de Manaus. Para mim é intocável. Não é porque eu sou bonzinho, é porque dali vem 8% do produto industrial brasileiro. O que eu vou é estimular que se agregue valor a essa produção e que se tenha uma atenção para aumentar o conteúdo nacional, porque se deixada solta como está, é basicamente maquiladora, vem tudo de fora, monta e vende para fora, ou vende para dentro, sem nem sequer ter metas de exportação, e o interior da Amazônia também praticamente não recebe muita coisa. Portanto, isso aqui é um tipo de incentivo, mas isso aqui são 20 bilhões por ano, dos 354 bilhões. Eu só quero dizer que eu já passei esse pente fino, e eu sei bastante bem onde eu vou achar, para começar, 60, 70 bilhões de reais, ou 50 se eu tiver uma necessidade mais grave, não é, de negociação no Congresso, né, que isso tudo faz parte da democracia. Funcionalismo público. Primeiro é preciso deixar claro ao povo brasileiro que pelas práticas internacionais, pelos estándares internacionais, pela literatura, o Brasil tem muitas distorções, mas esse não é o problema nacional. O Brasil tem menos médico por habitante do que precisamos. Sabe quantos pediatras? Das minhas metas caiu, porque eu vou estudar as coisas, e eu queria agregar um pediatra a cada grupo de 8 equipes de saúde da família. Porque nós chegamos no Sobral, no Ceará, a menor mortalidade infantil, mas estamos achando o núcleo duro disso. Nós temos 8, fração por 100 mil habitantes, no meio do semiárido mais pobre do Brasil. E aí eu queria botar um pediatra, quando eu fui estudar, encontrei que o Brasil tem 3 mil pediatras, 208 milhões e 500 mil habitantes, só temos 3 mil pediatras licenciados no Brasil. Portanto, temos aí um problema sério de menos saúde, menos profissional de saúde, menos vaga em universidade do que a Colômbia. Nós temos metade. Tá? Então, as Forças Armadas brasileiras estão num patamar menor do que os países de renda razoável como a do Brasil. E o grande problema brasileiro, vou repetir aqui, não é que 51% do orçamento, não é da receita, do orçamento, estão empatados em despesa financeira, juro e rolagem de dívida. Como nós estamos em déficit primário, é uma bola de neve que já virou 5 trilhões e 100 bilhões de reais, dos quais 20%, 25% vencem em 4 dias. Ou seja, quebraram o Brasil direitinho. Portanto, isso quer dizer que não precisa introduzir variáveis de eficiência, variáveis de austeridade? Não tem. O que eu pretendo fazer, eu mais ou menos fiz no Ceará. Nós precisamos passar a comparar a atual administração com o orçamento discriminado teórico de recursos humanos. Isso é a ferramenta moderna. Vamos lá. Quantos médicos por habitante nós precisamos, que tipo de especialidade nós precisamos, faz o mapa ideal e coteja com a realidade. E aí passa a guiar toda a política de pessoal para fazer essa transposição aqui do real para o ideal. Em algumas categorias, Polícia Federal, Receita Federal, Itamaraty, são extremamente profissionais. Você já pode dizer que tem um serviço público razoável, de excelência em alguns desses setores. Mas qual é o problema da Polícia Federal? 11 mil é o efetivo, ou seja, muito pequeno. Você imagina, 208 milhões e 500 mil habitantes, com uma fronteira cerca de 17 mil quilômetros, uma fronteira molhada de 8.400, narcotráfico, ladruagem do serviço público, facções criminosas. O órgão federal de polícia investigativa tem 11 mil homens. Esse é o lado trágico da tragédia, mas tem um pisar em cima. Metade deles estão carimbando papel por detrás de mesas, fazendo trabalhos burocráticos. Então é preciso aumentar os servidores administrativos da Polícia Federal, criar uma Polícia Federal de nível médio para as ostensividades que não demandam maior qualificação e liberar esses 11 mil, para começar, para a investigação. Isso é o que eu pretendo fazer. Na saúde, nós vamos começar um regime de dar ao usuário, como quero fazer no Brasil inteiro, mas quero começar na saúde. Já está formalizada a proposta. Para cada unidade básica de saúde, nós temos de 8 a 10 funcionários. Eu vou segregar dos 128 bilhões de reais do orçamento, 4 bilhões para premiar as unidades básicas de saúde brasileiras, que estão ao encargo dos municípios, parte nos estados, com o cumprimento de metas. Meta de mortalidade infantil,
meta de mortalidade materna, meta de prevenção do diabetes, meta de prevenção de hipertensão, metas conjunturais, tipo chikungunya, zika, que entram e saem da nossa realidade, estão mais entrando do que saindo, e um dos elementos de avaliação vai ser a satisfação do usuário. Atingindo essas metas, inclusive a satisfação do usuário, eles vão receber um prêmio de R$100 mil por ano para dividir proporcionalmente com a equipe de saúde da família. Isso lá, onde nós já experimentamos, tem um efeito extraordinariamente positivo. Candidato, o que o senhor pretende fazer com as universidades federais, caso o senhor seja eleito? Permanecerão gratuitas em todos os níveis, porque esse é o último lugar onde a classe média brasileira ainda tem alguma coisa de volta do Estado. A classe média paga imposto pesado e está muito zangado porque não acredita no serviço público. De educação, bota o filho na mensalidade escolar, de saúde, tem plano de saúde, embora desconto do imposto de renda. Ela crescentemente está onerada pela segurança pública nos condomínios, porque também está com medo e não acredita na segurança pública. Portanto, é muito clara a minha proposta de manter a Universidade Federal Pública gratuita e quero expandi-la. Vou me propor uma meta, embora lembrando que o Lula tenha tido 8 anos, eu só faço planos para 4 anos para mim, embora quero deixar ao Brasil com um projeto de longo prazo. Mas pretende se Mas eu reeleger? quero revogar. Só parênteses. Você sabe, eu sempre achei que a reeleição era uma impertinência. Sempre achei. Eu preciso saber se eu tenho direito, a essa altura, de me presumir eleito e já falar em reeleição. Eu não faço isso. Tá, desculpa, pode Não. retomar. Então, a ideia básica aqui é que você tenha, eu tenho a meta de quebrar o recorde do Lula. Enquanto se esculhamba o Lula foi o presidente que mais abriu universidades no país. E é assim que se muda estrategicamente uma nação, com educação e trabalho. Candidato, vamos falar sobre corrupção? Vamos. A revista Veja traz essa semana, o senhor deve ter visto, já soltou nota, inclusive, uma entrevista com o ex-tesoureiro do PROS, partido ao qual o senhor foi filiado. Ele se chama Niomar Calazans. E esse ex-tesoureiro, ele ratifica a delação dos irmãos Batista, que disseram que havia um suposto esquema de achaque no governo do Ceará, praticado pelo então governador, seu irmão, Cid Gomes, e que nesse esquema, o esquema, para quem não acompanhou, é basicamente o seguinte, que eles contam, as empresas que tinham créditos fiscais para receber do governo só receberiam esse dinheiro se contribuíssem na eleição de 2014 com aliados dos irmãos Gomes, o senhor no caso. E ele diz pela primeira vez que o senhor sabia desse esquema e participava desse esquema. Isso é verdade? Ele só disse isso? Ele disse que tinha uma prova? Não, ele diz o seguinte, quem sabia disso? Todo mundo sabia. Eles fizeram uma jogada lá e o dinheiro veio desse acerto com os empresários. Todo mundo quem? Perguntou o jornalista. O governador Cid Gomes, o Ciro, o governador Camilo Santana, o Eurípides Júnior, o Arialdo Pinheiro, o deputado lá. O Ciro Gomes sabia e participava com certeza. Ele também sabia que seu irmão Cid pedia propina para a JBS. No Ceará, um não faz nada sem o outro. Cid Gomes era governador por indicação do Ciro. É isso. Não tem mais. Tá, posso continuar. Quando um está em um partido, o outro também está. Eles trabalham em conjunto. O senhor tem alguma prova de que Ciro sabia e participava de tudo? Prova material eu não tenho. Que tipo de prova uma testemunha pode ter? Eu só quis fazer a molecagem de obrigação. Um papel dizendo, olha, estou achacando o senhor? Não, é simples, uma gravação, uma delação premiada, um testemunho replicado por outro, um documento, uma pista, uma pegada, seja o que for. Veja, essa revista, moribunda, ela é dirigida, controlada pela terceira geração de gangsters, que eu denuncio há muito tempo. Gangster mesmo, a serviço, né, dos interesses internacionais mais extraordinários, a serviço de um baronato corrupto no Brasil. E agora já estou informado, senão já tinha posto na nota de repúdio e já processei, que é o que resta fazer numa democracia mesmo combalida como a nossa. Mas essa reportagem foi encomendada pelo Michel Temer e sua quadrilha. Em troca, o senhor tem prova disso? Eu tenho. Como? O financiamento no BNDES, que eles quebrados estão obtendo. Isso eles é uma estão quebrados. Então, você receber dinheiros, créditos fiscais, entre aspas, em eu troca estou dizendo de uma, a motivação. em troca estou dizendo a de uma motivação. Isso aqui é verdade ou não é verdade? eleitoral também não poderia ser uma prova? Então, se o senhor está dizendo que dinheiro... Então vamos lá, quem sou eu e quem é esse cara? Quem sou eu e quem é esse cara? Vamos lá, vamos no oposto.
Eu só quis, de moleque que eu sou, botar na sua boca que não tem prova nenhuma. Mas não é que não tem prova. Eu estou lendo Tá a certo? reportagem, Sim, tá? claro. Eu estou só pedindo para você ler a última frase, em que ele simples e puramente diz que não tem prova. Certo. E assim haja a revista Veja, guiada por esse baronato gangster, não é? Que são os tívitas. Isso aí eu já conheço há muito tempo. Em 2010 eles fizeram a mesma coisa. Está lá na minha nota. Em 2010 fizeram a mesma coisa, dizendo que eu estava investigado por um esquema cearense na véspera da eleição. A Polícia Federal, no mesmo dia, soltou uma nota dizendo que não tem investigação nenhuma. Isso é o que importa. Eu não estou respondendo, nunca respondi em 38 anos de vida pública por nenhum mal feito, nunca tive meu nome envolvido em nenhum escândalo. Chega 30 dias antes de uma eleição, a revista Veja, baseada num depoimento de um escroque, que eu não sei quem é, pode até ser que tenha uma fotografia comigo, porque quem a justiça deixar solto, eventualmente pode. E que pode ser conhecido pela internet, é só as pessoas procurarem. Portanto, o que é que eu fiz? Processei a Veja lá atrás como hoje, processei novamente e espero que a justiça dê reparo a isso. Mas eu garanto ao brasileiro, nunca meu nome foi envolvido, nem está envolvido em nenhum tipo de escândalo ou roubalheira. E só para completar, ele diz também que o senhor e o seu irmão compraram por R$2 milhões o comando do Diretório Cearense do PROS para dar as cartas nas eleições. O que o senhor tem a dizer sobre Nada. isso? Você acha, de onde é que eu vou tirar 2 milhões para comprar? Nas eleições nem eu, nem o Cid fomos candidatos a nada. Só para desagrado deles, nas eleições que ele está falando, nem eu, nem o Cid fomos candidatos a nada. O que ele argumenta é que é para eleger os Sim, aliados. eu estou dizendo que eles também está processado, eu estou dizendo que isso é mentira. Simples e puramente. Não estou respondendo, nunca respondi por nenhum tipo de escândalo mal feito na minha já longa vida pública. Candidato, o senhor na campanha eleitoral tem prometido revogar 2 medidas que foram tomadas aí pelo Congresso durante o governo Temer. O teto dos gastos, que é uma medida para corrigir a despesa pública pela inflação de 12 meses anteriores, e a reforma trabalhista, que aí teve uma decisão importante a respeito da terceirização semana passada pelo Supremo, que abriu aí o caminho para essa questão da terceirização também. O senhor acusa a reforma de ter sido uma selvageria e diz que o teto está acabando com o investimento público em várias áreas do país. Agora, tem uma outra questão que é a reforma da Previdência, que também precisa de 3/5 dos deputados para aprovação e muita gente, eu não sei se o senhor concorda com isso, diz que é imperativa ser realizada. Qual é a briga que o senhor vai comprar primeiro eleito? Porque precisa de 3/5 dos deputados, o senhor não vai ser eleito com, provavelmente o novo presidente não vai ter todos os votos dos brasileiros, não vai ter maioria no Congresso, vai ter que formar essa maioria. Qual é a briga principal que o senhor vai comprar com o capital político se o senhor sair das urnas se eleito? Olha o que um jornalista sério, preparado, está dizendo. Que eu vou, eventualmente eleito, não vou ter maioria no Congresso. Ele já se antecipou, ele é sábio. Isso. Não, você Eu é não sábio. disse isso. Deixa eu concordar com você. Então, foi dito isso porque todos os especialistas estão dizendo isso. Vou repetir então para não parecer que eu estou lhe Eu ofendendo. disse que o senhor vai ter que formar uma maioria. Sim. É verdade. Tudo bem, deixa eu só dizer, porque isso não é culpa sua. Todos os especialistas, então eu vou refrasear, dizem que o próximo presidente da República, quem quer que seja, vai encontrar um Congresso fragmentado em que o partido que mais vai fazer deputados vai fazer uma bancada de 60 em 513. Eu não quero deixar isso de barato, eu estou pedindo às pessoas para ouvir nossa opinião cética, nossa opinião realista, mas dizer para o povo que está na nossa mão. Não adianta eleger um bom presidente, uma boa presidenta e descuidar do voto do deputado, do voto do senador. Por quê? Porque, no fundo, é isso mesmo. Se eu, para entregar o conjunto de reformas que devolverão ao país uma encantadora esperança, com o pé no chão, de um projeto nacional de desenvolvimento, eu vou precisar fazer a reforma. Qual é a minha tática? A minha tática é o seguinte, propor antes, como eu estou fazendo aqui, levar as pancadas. O camarada está falando que vai aumentar imposto sobre herança de 2 milhões para cima. Essa gente vai votar contra mim. Na esperança de que quem não tem 2 milhões para baixo vote em mim, eu estou propondo antes. Por quê? Porque eu transformo a eleição, ao contrário do Fernando Henrique e do PT, ao invés de um caudilismo personalista que insulta a inteligência das pessoas, eu tento transformar a eleição numa opção de ideia, numa opção de propostas, numa opção de caminhos concretos para o Brasil. E eu devo ser examinado se eu tenho condição de entregar, se eu sou sério, se eu tenho ficha limpa, tenho que perguntar da corrupção, porque véspera de eleição o paletó de todo mundo recebe um respingo.
E é preciso olhar, investigar, ouvir tudo que está se dizendo, comparar. Não está na hora de ninguém decidir nada. Pois bem, propor na primeira hora faz a eleição ser uma espécie de plebiscito, dizendo para o Congresso, olha, não foi só o cara que foi eleito, foram as ideias. Segundo, o tempo da reforma é de 6 meses, porque todos os presidentes, mesmo com minoria, tiveram poderes quase imperiais. E é 6 meses mesmo, eu não pretendo chegar lá e ditar de cima para baixo. Eu quero usar os 6 meses para mediar, trazer a legislação internacional comparada, as melhores práticas internacionais, trazer a universidade que está expulsa do debate político brasileiro para fazer uma mediação confiável, dizer como é que são as boas práticas, o que é que a gente pode fazer, atenuar os medos, os preconceitos, os reacionarismos, os conservadorismos, que são normais numa sociedade tão fragmentada e sofrida como a nossa. E, então, em 6 meses, votar. Fazer a negociação em paralelo ao debate do mérito, que eu já estou propondo, quero propor na primeira hora, em troca de um redesenho do Pacto Federativo. O que é que eu quero dizer? Hoje, os estados e municípios estão quebrados, já com efeito deletério sobre a educação, sobre segurança, sobre transporte, essas coisas todas. Aqui está o centro de gravidade real, Fernando, da política brasileira, não é Brasília. Os deputados só têm uma coisa abaixo dos lobbies, quer dizer, acima dos lobbies e grupos de pressão do baronato, é sua origem eleitoral, os governadores e prefeitos. Portanto, eu quero trazê-los, ainda entre a eleição e a posse, e redesenhar o pacto fiscal em troca de um redesenho do pacto federativo. Todas essas receitas novas serão partilhadas, vou fazer um swap, ou seja, reestruturar a dívida dos estados, começando por Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que estão quebrados já. O país não pode, está muito desequilibrado esse esforço. Estou já trabalhando projetos específicos para esses 3 estados. E, por fim, o que persistir de impasse, eu quero chamar o povo para votar diretamente. Plebiscitos e referendos. Tá, mas espera um pouquinho. O senhor não respondeu, então. Qual é a sua prioridade? É a reforma da Previdência? Não, é tudo isso. Não. Vai fazer as 3. Vai Porque, acabar veja, com o teto, vai acabar com a existe reforma uma trabalhista mentira, e fazer a existe reforma uma da Previdência. mentira, existe uma mentira no discurso político tradicional brasileiro, que é você tratar essas reformas por capítulos estanques. Veja bem, quem conhece o problema de verdade sabe que o financiamento da Previdência tem interação instantânea com o sistema tributário. Só para dizer, hoje a receita substantiva da Previdência vem da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, vem do PIS, vem do COFINS. Como é que eu posso fazer uma reforma da Previdência sem tratar a questão tributária? Falar é fácil, né? Porque assim todos teriam tentado fazer isso e foram votadas fatiadas as reformas. Não, porque mas e elas outra não coisa, passaram. E uma outra coisa, o senhor fala em plebiscito. O senhor fala em plebiscito, o Boulos fala em plebiscito. Para ter um plebiscito, o senhor precisa de metade do Congresso para aprovar o plebiscito. Assim, claro. Eu Exato. não pretendo ser não é ditador. sair fazendo Fernando, plebiscito também, né? Fernando, nesse momento tudo que eu posso fazer é falar. Eu estou numa entrevista. Não, eu sei, mas é bom falar o que dá para fazer, Sim, né? mas... Quando dá para fazer. Eu fui o governador do estado mais popular do Brasil. Não é porque eu fiz milagre, não. Eu entreguei. Eu fui receber no plenário das Nações Unidas o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil por uma tarefa que começou com o meu ilustre antecessor, Tasso Gereissati, e que eu aprofundei e universalizei. Não é? Eu fui o prefeito de capital mais popular do país. Ô, candidato. Só um minutinho, deixa eu acabar de apresentar minha ficha limpa aqui, né? Eu fui o ministro da Fazenda do Brasil, um superávit primário recorde, ninguém tem esse número como eu tenho. Entreguei o país crescendo, com inflação perto de 0. Enfim, o que eu posso fazer agora é falar. Agora, eu já fiz quando eu tive a oportunidade, e se me der a oportunidade, você vai se admirar. Por que eu estou dizendo isso? 6 meses é um tempo muito longo. 6 meses é um tempo muito longo. Por que tem que revogar o teto de gasto? Por que queimou o Museu do Ipiranga? O Museu do Ipiranga está fechado aqui em São Paulo. É o próximo, talvez, que vá para essa irresponsabilidade. Por que queimou? Por que incendiou? Porque os hidrantes estavam sem água. O Museu no Rio. Porque isso, o Museu Nacional, o acervo mais importante do Brasil, queimou porque eles liberaram até abril 80 mil reais de um orçamento de 520. E aí, quando o bombeiro chegou, os hidrantes estavam sem água. São os canalhas. E esse teto de gasto deixa toda a dinheirama para banco livre, deixa toda a dinheirama para os privilégios da Previdência livre e vai arrochar em cima de educação, saúde, deixar o nosso povo morrer por aí afora. Vai ser revogado se eu tiver força política, mas não tenha dúvida disso. Esse vai ser no primeiro momento. Candidato, o senhor fala bastante em plebiscito, referendo, né, que é dar à população a oportunidade de opinar sobre as coisas. Mas tem uma questão, eu queria saber que tipo de assunto pode ir para referendo, plebiscito, e que tipo não pode. Porque é o seguinte, o Estado e a Corte Constitucional tem que ter essa preocupação de
vantagens para as minorias, né? Nem sempre, às vezes, você jogar para a maioria decidir, você vai respeitar e vai respeitar o direito das minorias. Veja, nós precisamos resolver a equação brasileira e parece assim piada o que uma certa elite do país fala, desmoralizando uma ferramenta de democracia direta que é praticada por todas as democracias do mundo. Parece assim que é um negócio, por isso que eu estou pedindo às pessoas para olhar as melhores práticas internacionais. Os Estados Unidos fazem plebiscito todo dia. Mas o que dá para Só um colocar minuto, em votação a Europa ou não? faz... Eu imagino que dessa agenda de estratégia, de mudança, de reforma, a única que deve ir a plebiscito, depois dessa dinâmica de repactuação federativa, de negociação com o Congresso, com os partidos, de antecipar para a população já na minha palavra, votar em mim, na minha ideia, porque eu vou ser muito agredido, muito insultado, está só começando. E se eu escapo eu e a ideia. Isso dá muita força. Todos os presidentes, por pouco importa que tamanho tinham seus partidos, se elegeram com minoria, tiveram poderes imperiais e jogaram fora. Mas qual só que é um o minutinho, assunto por que você ia favor. falar? Previdência. Vamos lá. Qual foi a reforma que o Fernando Henrique propôs que não passou? Isso é mentira. O Fernando Henrique não propôs nenhuma reforma relevante para o país. O Fernando Henrique foi o PSDB patrocinou a maior alta de carga tributária da história do capitalismo mundial no seu prazo. Pegou a carga tributária em 27 e entregou com 32,5. Qual foi a reforma? Vamos convir. Qual foi a reforma que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, meu amigo, propôs para a gente botar a culpa no Congresso que ele não votou? Vamos falar claro da nossa própria história. Não há compromisso, ali dois compromissos, dois projetos de poder rigorosamente iguais. É porque geralmente também o presidente, ele primeiro tenta formar um convencimento no Congresso e aí apresenta, né? Tenta, aí que vai para a votação, democracia mas de não gabinete. perde. É a democracia de gabinete. Comigo não, a democracia vai ser de alta energia. Toda hora que houver um impasse, eu não vou comprar deputado para virar testa de ferro de bandido. O PSDB nunca mais ganhou eleição nacional com essa prática e olha onde está o maior líder popular do Brasil, Mas o senhor vai preso. precisar comprar ou pelo menos convencer metade dos deputados. Mas para com aprovar o povo na plebiscito. jogada. Mas o Mas senhor precisa dos deputados com o para os povo na plebiscitos. jogada. Com o povo na jogada. Agora, candidato, isso não Agora, é... veja bem, o que você está dizendo que eu posso fracassar? É Não, fato. não, que eu- Só um minutinho, é fato, eu posso fracassar na agenda da reforma. Por isso que eu estou pedindo ao povo, não me mande para Brasília com a mão e o pé amarrado. Me dê um deputado que tenha decência, que tenha compromisso com você, com a sua agenda. E hoje é muito fácil, entra na internet, meu irmão. Quem votou para tabelar o gasto com saúde, educação, segurança por 20 anos, não pode falar Mas em por isso que eu mudança. pergunto- Só um minutinho. Quem votou pela reforma trabalhista não deve merecer o seu voto, se você considera que isso é uma selvageria. Portanto, ao invés de votar por simpatia, por ódio, dá uma olhada, meu irmão. Vê de onde é que vem o cara. Como é que alguém pode falar que é a favor do povo e vota uma reforma dessa natureza? Mas, candidato, eu volto à pergunta. O que o senhor vai priorizar? Porque prometer tudo na campanha, o senhor pode prometer. Agora, na hora que o senhor sentar na cadeira e tiver que negociar com o Congresso, o senhor vai ter que fazer algumas escolhas. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta específica. O senhor vai priorizar acabar O teto com o de teto? gastos eu vou tensionar para fazê-lo antes de tomar posse. Porque ficará evidente ao brasileiro, talvez esse incêndio, né, lá do nosso Museu Nacional seja a doída notícia. Isto é impraticável, Fernando. Pede aos teus editores de economia para fazer uma conta, para todo mundo ver com clareza. Isso é obrigação da imprensa. Não pode ficar na boca de um candidato que precisa de simpatia, como se eu fosse um Stroessner que estou precisando gastar mais do que pode. Isso simplesmente é fisicamente impraticável. Nascem 3 milhões de bebês no Brasil por ano. E eu estou anunciando com status constitucional que eu não posso expandir vaga Então a materna sua infantil. prioridade é acabar Deixa com eu o teto. terminar, Não, por é que- favor. é que o nosso Não, tempo isso vai- é o primeiro. O primeiro. O segundo é a reforma fiscal e a reforma política. É tão pouca E a coisa. Previdência fica para depois. Reforma fiscal é a reforma dos dois. Não há como fazer uma sem a outra. Isto é descuido intelectual de alguns e mentira de outros. Por quê? Volto a dizer, a substância do financiamento previdenciário hoje são contribuições parafiscais de natureza tributária, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, receita de loteria, etc. Então, você não pode falar em sistema tributário sem falar na repercussão disso. Por exemplo, quando o Alckmin imita a minha proposta de IVA, contra a qual ele lutou a vida inteira, e lutou corretamente. Por quê? Porque os políticos de São Paulo são contra o IVA, porque o IVA é um tributo cobrado no destino, no consumo. E o sistema de ICMS cobra com crédito na origem. Como São Paulo tem quase metade da produção industrial brasileira, e você vende uma televisão lá no Ceará
e o imposto vem bater no cofre de São Paulo, porque é com crédito na origem, o IVA faz o Estado de São Paulo perder receita. Portanto, ele está só mentindo, insultando a inteligência das pessoas. Mas para fazer um IVA, você tem que acabar com a contribuição social sobre o lucro líquido, tem que acabar com o PIS, tem que acabar com o ICMS, tem que acabar com o ISS e tem que acabar, são 5 tributos que morrem. Tá certo? Isto daqui, feito, destrói a receita da Previdência. Percebe? Então não é possível tratar isso como 2 capítulos no prático. Não é porque eu sou um cara que estudo, que sou professor, entrega a política, não como meio de vida. É no prático. A gente precisa ajudar o povo a entender essas coisas. Candidato, só para a gente se programar aqui, tem só mais 10 minutos, Tá. muito assunto. Vamos tentar então pergunta coisas agilizar simples, se eu sou Corinthians ou Palmeiras e tal. Que eu tenho uma simpatia pelo Corinthians. Mas eu sou o torcedor mais vira-lata que existe no O senhor mundo. escolheu logo a maior torcida do Brasil. Não, mas se bem que é o é Flamengo. hoje. Eu vou te dizer, quando o Gabriel Jesus estava no Palmeiras, eu já estava virando. Quando o Neymar começou no Santos, eu já era santista desde pequenininho. Tipo partido, né, eu candidato? sou mesmo doente, é tipo Guarani de Sobral. tipo o senhor faz com os partidos. Eu faço com os partidos assim. Vamos falar de segurança pública. Mentiu para o povo, eu caio fora. Segurança pública. Que ações o governo federal deve implementar para combater facções como o PCC e outras, caso o senhor seja eleito? Transformar em federal, da investigação à prisão, a responsabilidade pelo enfrentamento do narcotráfico, da facção criminosa, dos crimes contra a administração pública, a corrupção e o desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro. E eu estou agregando a corrupção da polícia, dos órgãos policiais. Isso daqui não se faz com aparato, isso aqui se faz com inteligência policial, com tecnologia. Então eu pretendo criar, ou dar efetividade que acabou de ser criada, a um sistema único de segurança pública e reforçar muito pesadamente o orçamento da Senasp. E disponibilizar esse orçamento hipertrofiado, portanto a emenda 95 tem que ser revogada, o teto do gasto, eu vou condicionar a entrega desse dinheiro bastante volumoso aos estados e municípios que aderirem a essa ideia do sistema único. E aqui a grande tarefa é unificar as cabeças da inteligência policial, que hoje cada uma fala com a outra. Polícia Militar, Polícia Civil nos estados, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os órgãos de inteligência das Forças Armadas e a inteligência da Polícia Federal, que vai liderar esse serviço de inteligência. E a ação será cirúrgica. Ao invés de aparatosa, nós vamos mapear, infiltrar, integrar o esforço e cortar a cabeça do crime organizado 1, 2, 3 vezes. Primeiro compromisso prático. Toda a cabeça dessas facções criminosas que comandam o crime de dentro da cadeia, com a anuência e o acordo das autoridades de São Paulo e do Rio de Janeiro, no caso do PCC e Comando Vermelho, serão imediatamente, eu tomando posse, transferidos para presídios federais e a execução penal será alterada para quebrar a inviolabilidade das comunicações deles, inclusive com advogados. Como o senhor avalia a ação de intervenção militar no Rio de Janeiro? Foi um gesto demagógico que corresponde a um clamor popular para que se faça alguma coisa, mas como dito lá atrás, está dando no que era provável. Todos os indicadores pioraram. Candidato, ainda na área de E segurança... ainda perdemos quatro cidadãos brasileiros das Forças Armadas, que a demagogia dos políticos de Brasília empurrou sem treinamento para enfrentar bandidos. O senhor é contra o uso do Exército nessas operações? A nossa Constituição permite, em circunstâncias muito exóticas, que não é o caso, que você use as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Nesse caso, evidentemente, foi uma fraude que se fez. O senhor fala em polícia de fronteira. Só para É uma guarda de fronteira que eu vou criar. É uma nova instituição? É uma nova instituição. E aí como é que faz? É concurso público? Claro. E quantas pessoas o senhor pensa? Poucas. Porque essa polícia terá uma característica, ela será uma polícia extremamente tecnológica e digital. Porque 17 mil quilômetros de fronteira seca, você imaginar que vai fiscalizar com pilotão de exército, isso é pura e simplesmente uma mentira. No passado, em que não existia pequenos aviões, em que os aviões podem voar quase rente ao chão e ficarem fora do alcance do radar e tal. Portanto, essa polícia, já até visitei a França, um lugar onde se fazem microsatélites, etc., etc., essa fronteira será povoada, corresponde a 19% do território brasileiro, a faixa de fronteira. Nós vamos fazer o sensoriamento remoto em tempo real com satélite. Por isso o Brasil precisa, ter uma política de ciência e tecnologia que evolua para um satélite, porque isso é necessário ser feito por questões de sensibilidade de segurança pública e de segurança nacional. E drones, para fazer o exercício da repressão.
Tá certo. Ainda sobre, voltando ali sobre corrupção, tem uma passagem interessante no seu documento Diretrizes para uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento para o Brasil. No item 11, o senhor fala assim, ó. Em caso de qualquer acusação ou denúncia específica fundamentada, o ministro ou ocupante de cargo de confiança se afastará voluntariamente da posição e pedirá uma apuração independente, sem prejuízo das investigações dos órgãos competentes. Atestada a inocência, funcionário volta e, havendo, não condenação, mas indícios concretos de irregularidade, será afastado definitivamente. Minha pergunta, isso é só para ministro e funcionário ou vai valer para o presidente da República também? Claro que tem que valer para todo mundo. O presidente da República tem que dar exemplo. A tarefa do presidente, do chefe de Estado, não é só não roubar, é não deixar roubar. Eu não tenho dificuldades assim, sabe, com as questões escandalosas que envolvem o Alckmin, mas é flagrante que ele deixa roubar. Não é brincadeira, é flagrante que deixa roubar. Então, por exemplo, num caso de um eventual governo do senhor, sei que o senhor vai dizer que isso não vai acontecer, mas se acontecer, o senhor se compromete como presidente da República, caso esteja sendo investigado numa suspeita, se afastar temporariamente, assim como valeria para ministros e funcionários de confiança? Isso não vai acontecer. Não, mas eu quero saber, já que não vai acontecer, o senhor se compromete? Claro. Candidato, a gente está vivendo aí no dia a dia, né, essa crise dos refugiados na Venezuela, e agora tem até notícias de que os venezuelanos que foram para a Argentina, por conta da crise na Argentina, também estão saindo da Argentina e alguns vindo para o Brasil. Como é que o senhor resolveria essa crise que aparentemente vai demorar muito para ter um fim, né? Porque o governo da Venezuela a gente está vendo que não tem a menor intenção de deixar o poder. O senhor fecharia a fronteira, deixa como está? Qual vai ser a política num governo Ciro Gomes? Aqui são duas coisas. A primeira é a questão humanitária, é agasalhar, proteger essa gente que sofrida, que perdeu casa, perdeu comida, perdeu roupa, perdeu pátria. E o Brasil tem a obrigação moral, pouco importa quanto pobre nós sejamos, e eu sei quanto pobre nós somos, o Brasil tem a obrigação moral por sermos quem somos. Nós somos um país construído pela força migrante, pela violência da escravidão, pela violência das guerras nos continentes europeus, que trouxeram italianos, poloneses, alemães, japoneses para o nosso país em grande profusão. Não é? Boa parte disso está aí miscigenado, gaúchos, enfim, migrando, fazendo a grandeza da pátria brasileira. Mas nós temos que lembrar também que há milhões de brasileiros numa diáspora, sem oportunidade no Brasil, muitos são perseguidos nos Estados Unidos. Eu morei em Boston, o cônsul brasileiro não dava nem bola para o pessoal lá, eles me procuravam para pedir coisas básicas, são maltratados. Agora o governo Trump separou filhos de pais, migrantes ilegais brasileiros. Na França, travestis sofrem todo tipo de humilhação nas ruas de Paris, eu fui visitá-los também. E onde há um país, tem um brasileiro humilhado, sofrendo. Nós não temos o direito, por sermos quem somos, de não proteger os refugiados, pobres que sejamos. A questão da Venezuela é consequência do desgoverno brasileiro, que desertou da nossa tarefa natural de mediar aquele conflito, porque para o PT tem que alisar o regime Maduro, que não tem mais condição de governar a Venezuela, e para os americanos, a quem serve esse governo Temer, é isolar e estabelecer um ambiente de guerra civil. E isso está errado. O Brasil tem que assumir seu papel natural de liderança na região e de ter tido um superávit de mais de 5 bilhões de dólares bilateral com os venezuelanos em nosso favor, de entrar naquilo e mediar, desarmar essa bomba e permitir que a Venezuela volte a ser uma democracia e se reunir como nação. Como evitar... Deixa eu só explicar porque quanto grave é isso. Como o Brasil desertou, os venezuelanos estão se escorando nos russos e chineses. Resultado prático, na nossa fronteira, os americanos estão convidando a Colômbia para entrar na OTAN, que é a Organização Militar do Atlântico Norte. Veja o brasileiro a consequência de um desgoverno como o que nós temos. E como coibir... O PSDB é que controla essa política, com o senhor Aloysio Nunes Ferreira. Bem rapidinho, só para a gente encerrar, como coibir essas manifestações de xenofobia que vem acontecendo em Roraima contra os venezuelanos? Isto é crime, como tal deve ser considerado. Tá certo. Bom, a gente vai encerrar a nossa entrevista. Candidato, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Os jornalistas, obrigada. Quero agradecer também o UOL, SBT e Folha e dizer para vocês que a gente dá sequência durante 2 semanas à série de sabatinas
entrevistando os candidatos à presidência da República. E só lembrar que o SBT vai promover no dia 26 de setembro o debate com os presidenciáveis na TV. Vai ser às 5h30. Obrigada a você pela audiência e até a próxima.